Olá, muito bom dia. Hoje é dia 22 de novembro de 2022. Você está no canal Todo Poder Emana do Povo e esse é o Jornal da Manhã. Bom, vamos às principais notícias do dia, porque hoje é um dia importantíssimo, dia então que o PL vai entregar o relatório com todas as inconsistências encontradas pela empresa de auditoria que produziu o relatório para falar das 250 mil urnas também sem registro. Então, tem muita coisa acontecendo no dia de hoje. Tem a perseguição que estão fazendo em cima da ministra Damares Alves, que agora é uma senadora eleita. Também a perseguição, a caçada e a pressão em cima, né, do ministro do TCU, né, o Nardes, que inclusive pediu licença. A gente não sabe por que isso aconteceu. Vocês sabem que no momento de grande pressão tudo pode acontecer, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. E para falar sobre todos esses assuntos, eu já quero trazer para cá meus amigos que estarão na bancada hoje. Alex Canuto, bom dia, Canuto. Bom dia, Alan, bom dia nossos amigos que vão entrar e bom dia a você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo. Bom dia, professor André Queiroz. Bom dia, meu amigo Alan, bom dia, Alex, nossos amigos que vão entrar na bancada aqui e a nossa bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Bom dia também, meu amigo Rafael Satier. Tá sem áudio, Rafael. Desculpa, pessoal. Bom dia, Alan, bom dia, Canuto, bom dia, Queiroz, bom dia para a nossa querida audiência, que está sempre com a gente aqui no Jornal da Manhã, no canal Todo Poder Emana do Povo. E também dar o meu bom dia aqui para o nosso convidado de hoje, o doutor João, né, que daqui a pouco a gente vai falar, ele que protocolou junto à presidência da República um pedido de GLO, né, através da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. Bom dia, doutor João. Bom dia a todos vocês, agradeço o convite, espero contribuir com todos. Muito obrigado. Bom, vamos direto então, né, para a notícia que fala exatamente sobre a perseguição, a caçada, né, que está acontecendo em cima do ministro do TCU, o doutor Augusto Nardes, por conta da revelação que ele fez há poucos dias. E aí, o PT, como a gente já conhece, né, aquela organização criminosa de sempre, já está fazer um pedido para a inclusão do Augusto Nardes no inquérito dos atos antidemocráticos. Olha só, né, como eles são canalhas, né, e eles vivem atrás de perseguir as pessoas. Gleisi Hoffmann encampou os planos da bancada do PT na Câmara, que quer pressionar o STF e o TCU a tomar providências sobre fala do ministro da Corte de Contas. A presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, a famosa narizinho lá da lista, né, da Odebrecht, disse na segunda-feira que conversou com um jurídico do partido sobre as declarações dadas pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. A bancada do partido na Câmara prepara uma notícia-crime para apresentar ao Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Vamos fazer uma interpelação junto ao Supremo pedindo que essa manifestação dele seja investigada no inquérito dos atos antidemocráticos, porque as pessoas têm que ter responsabilidade com o que falam, principalmente estimulando os movimentos que estamos vendo. Bom, antes de seguir, deixa eu já começar aqui falando com o Canuto, porque me parece, né, Canuto, que o que está incomodando de fato não só a cúpula do PT, que a gente já conhece, mas a todo o sistema, é o povo nas ruas, né? E cada pessoa que se levanta, cada pessoa que coloca a sua posição, cada pessoa que fala do que está acontecendo no Brasil, na cabeça deles isso inflama, né, mais ou estimula mais que as pessoas continuem nas ruas e que outras, né, se juntem a essas pessoas. E aí está batendo um desespero gigante. E como a fala de um ministro do TCU é uma fala que tem peso, é uma fala significativa, e ninguém pode acusá-lo de ser um apoiador do presidente, né, e alguém que está lá dentro, que inclusive é bom que se diga, que ainda tem coisas, né, para ser aí esclarecidas lá no TCU, porque o relatório produzido pelos técnicos do TCU
estão em sigilo. O voto do relator Bruno Dantas, onde ele diz que não tem nada, foi tudo bacaninha, é uma coisa. Agora, o relatório produzido pelos técnicos do TCU é outra coisa. E por que está em sigilo? Eis a pergunta. E aí nós temos também que entender que o voto do ministro, do Jorge Oliveira, né? Jorge Oliveira, que estava lá desde o início com o presidente Bolsonaro, que é o revisor, o voto do Jorge apresenta um trecho desse relatório que está sob sigilo. Eu acho que os parlamentares deveriam perguntar para o Jorge, o ministro Jorge, de onde ele tirou esse trecho que ele menciona no voto dele. Por quê? Porque aí pode estar a grande pegadinha. Por que o relatório produzido pelos técnicos do TCU está sob sigilo? Tem uma parte que me chamou muita atenção no voto do Jorge, que é o seguinte, olha só. Entre os possíveis achados levantados pela equipe do tribunal e constantes da matriz de planejamento, destaco a baixa governança no desenvolvimento e manutenção do sistema, deixando-os vulneráveis, fragilidades do processo de auditabilidade, impacto na segurança das urnas, a possibilidade de identificação do voto do eleitor, resultando na quebra do sigilo do voto, a divulgação de dados errados ou sigilosos, o acesso indevido às bases de dados ou sistemas, ou vazamento e alteração de informações, inclusive com impacto no resultado das eleições. Violação do sistema interno do TSE de transmissão e consolidação dos dados, com possibilidade de manipulações imperceptíveis, também com impacto no resultado dos pleitos. Olha só, isso aqui é um trecho do voto do Jorge, né, do outro ministro do TCU, do Jorge Oliveira. A gente precisa perguntar para o Jorge de onde ele tirou essas informações. A gente sabe de onde foi. E a gente acha que é muito esquisito que o relatório produzido pelos técnicos do TCU, que apontam essas irregularidades, tenha sido colocado sob sigilo pelo iminente relator Bruno Dantas. E aí agora, com a fala do Augusto Nardes, parece que o quebra-cabeça vai se encaixando e é estranho que essa perseguição comece a acontecer, né, Canuto? Muita coincidência junta, né? Gente, isso não é coincidência, né? É todo um esquema armado da velha política para não ter transparência na eleição. Isso vem lá de trás, o primeiro golpe mesmo foi a soltura do descondenado, a descondenação do Lula, o golpe da descondenação do Lula, ali começou tudo. Aí eles não quiseram um voto impresso, aí depois, durante a campanha eleitoral, teve a censura, teve o radiolão, né, as inserções de um dos candidatos no segundo turno não foram devidamente passadas, teve os direitos de respostas abusivos, tirando claramente tempo de um candidato e passando para o outro, enfim, teve todo tipo de sacanagem nesse processo eleitoral, e é por isso que o povo está dizendo na rua que o processo eleitoral não foi legítimo. E agora ainda estão surgindo as questões da apuração, o escândalo das urnas fantasmas, urnas com numeração igual ou com numeração zerada, mas que tinha voto e o voto entrava na conta. E aí toda vez que se tenta esclarecer para a população, se tenta buscar uma solução, encontrar uma explicação para isso, qual que é a resposta? Sigilo. Sigilo. Nunca é uma explicação, olha, isso aconteceu assim por causa daquilo. É sempre sigilo, não pode falar, censura. Olha, é a mulher de César, não está parecendo honesta. Não está parecendo honesta. É aquilo que o André sempre fala, né? O cara tá com o celular na mão, o cara chega perto da mulher, a mulher esconde o celular. Pode não ter nada ali. Ou o cara esconde o celular da mulher, pode não ter nada no celular. Mas se você esconder o celular, fala, opa, aí tem coisa. Eu quero ver, agora eu quero ver. Mostra o celular.
Tá aqui, meu bem, tá aqui com a senha aberta, olha tudo, olha tudo. Olha tudo. Por que não entregaram o código-fonte? Entrega o código-fonte. Entrega das informações, não dão as informações. Você acha que vão resolver tudo com censura? Não vão. Eles acham que vão calar as pessoas, né, derrubando a internet, com toda a velha imprensa, falando de Copa, falando de outro. Agora o Lula postou no Twitter dele hoje, canalha, dizendo assim, ou o Twitter do Lula, vocês estão assistindo a Copa? Canalha, querendo distrair a população com Copa do Mundo. Não, querendo despolitizar a população. Eles que sempre falaram em politizar, fazer a população discutir política. Não, a população já está discutindo política. E sabe aonde, Lula? Na porta dos quartéis. E querendo a sua cabeça. Dizendo que você não vai subir a rampa, ô Lula. Ladrão não vai subir a rampa. É isso que o povo está dizendo na rua. E atitudes como essa aí do TCU só reforçam a posição do povo que está lá na frente dos quartéis. A gente está aqui reverberando o que o povo diz na rua. Bom, deixa eu fechar aqui o microfone, o pessoal avisou que estava com eco, mas parece que agora está resolvido. E aí, André, me parece estranho, né? Porque logo assim que o ministro se posicionou, o PT, óbvio, já está pedindo para colocá-lo no inquérito dos atos antidemocráticos, e o ministro, curiosamente, pediu licença. Olha só. O ministro do TCU, Augusto Nardes, pediu licença do cargo, segundo apurou a notícia do Poder 360. O tribunal confirmou o afastamento por licença médica pelo período de 5 dias. A licença passou a valer nesta terça-feira. O afastamento vem depois que Nardes enviou um áudio a um grupo composto por integrantes do agronegócio no WhatsApp, afirmando existir um movimento forte das Forças Armadas para intervirem militarmente no país. Bom, fato é que ninguém aqui é bobo, né? É claro que tem alguma coisa aí. O ministro não ia pedir afastamento médico justamente nesse momento. A gente não sabe o que está acontecendo, que tipo de pressão ele deve estar sofrendo, que tipo de retaliação, que tipo de ameaça, né? Fato é que ele pediu só 5 dias. Poderia ter pedido 15, poderia ter pedido 30, né? Mas pediu só 5. E eu me lembro bem que naquela fala dele, ele dizia que era questão de horas, dias, de repente 1 ou 2 semanas, quem sabe. Fato é que ele deixou claro que está bem próximo de acontecer algo. Mas o que a gente enxerga claramente é que alguma coisa aconteceu nos bastidores e está me parecendo algum tipo de pressão, de ameaça contra o ministro. Assim como daqui a alguns dias, certamente nós vamos ver algum tipo de ação contra o desembargador Sebastião Coelho. Certamente vão para cima dele. André, como é que você vê esse pedido de licença do ministro Augusto Nardes e como é que você enxerga essa caçada tentando colocá-lo dentro do inquérito dos atos antidemocráticos? É aquilo que nós já vemos falando, estamos aqui já falando há muito tempo. A esquerda e o sistema, ela está constantemente dobrando a aposta. Então ela joga mais, ela dobra a aposta. Por que eu estou dizendo isso? Uma coisa agora, uma frase, tem 2 frases agora que para mim são muito claras, que é o seguinte: o meu comentário de agora sempre já fica tácito isso. Nós não estamos vivendo uma democracia regular, ponto. Então, todo comentário que eu fizer, ele passa desse pressuposto. Então, eu não posso, em algumas situações, pensar em tempo todo nas instituições democráticas, sendo que nós não estamos vivendo mais uma democracia regular, ponto. A Constituição ela já falou N vezes que ela não está conseguindo ver mecanismos constitucionais para solucionar isso. E o que eu estou vendo claramente, e outra frase que eu estou falando sempre é o seguinte: eu vou ser bem sincero com a nossa audiência que é qualificada. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei o que não vai acontecer. Que são as coisas, elas vão se manter como elas estão, o povo sereno, pacífico, o povo bocó. Isso eu sei que não vai acontecer. E é certo que o brasileiro está de saco cheio dessas incertezas do poder. Mas com relação especificamente à situação do ministro do TCU,
São coisas que, para mim, são tão evidentes que é claro que ele não está com problema de saúde. É claro que isso é resultado de uma ameaça. Uma ameaça direta, uma ameaça velada, não é isso? Pequenas ações de ameaça com relação ao ministro. Isso é claro. Tá? E uma coisa que a nossa audiência, por ser qualificada, ela tem que entender, não é a sociedade civil que tem que provar que existem fraudes nas urnas. É um estamento burocrático que tem que provar que a urna ela é invulnerável. É ele que tem que mostrar, porque a gente inverte o ônus da prova. Como é que eu posso, diante de uma urna, que ela não é auditável, que eu não dou nenhum mecanismo, não é isso, concreto, para que se possa avaliar a rigidez das urnas, eles querem que um relatório técnico demonstre a sua inviabilidade. Então você vê clareza nisso que aconteceu, por exemplo, na ação do presidente Bolsonaro, na ação de investigação judicial eleitoral, onde ele entrou com a ação alegando que havia um desequilíbrio nas eleições em razão da ausência de 154 mil inserções na rádio. Eu estou dando esse exemplo para que a gente possa entender. Quando ele entrou com essa ação, para que o Estado demonstrasse que houve essa falta de inserção, o que o ministro Alexandre de Moraes ele fez? Julgou a ação inepta, quer dizer, não tem fundamento legal mínimo para entrar com uma ação por ausência de provas. Aí ele falou, olha só, eu estou entrando com uma ação para que você demonstre que não houve essa falta de inserção. O que ele falou? Rejeito essa ação, não recebo essa ação porque ela é inepta, porque não tem provas. Aí o cara colocou um relatório técnico. Não, mas esse relatório é feito por particular, não é público. Mas eu estou entrando com ação para que você diga isso. Não, mas eu rejeito a ação. Para quem é operador do direito, isso é uma coisa tão absurda, tão esdrúxula. Você instaurar um inquérito policial para investigar fatos futuros, fatos criminosos que não existem, como milícias digitais, crimes de fake news, crimes que ainda vão acontecer. O Supremo instaurar um inquérito para investigar pessoas que não têm foro prerrogativo de função. Existe uma coisa sem pedido do Ministério Público. O Ministério Público pediu para arquivar. Sabe o que ele falou, ministro Alexandre de Moraes? Não, não arquivo não. Rejeita o pedido. Ao Ministério Público, não, mas eu sou o titular da ação penal. Quem vai servir de substrato para a minha ação penal é o inquérito. Ministro Alexandre de Moraes, não vou arquivar não, vou seguir. São coisas tão absurdas em que em nenhum país que haja um mínimo de respeito à democracia estaria acontecendo. Então eu consigo provar por A mais B, aliás, por A mais B não, eu provo por A mais B mais C mais D mais E, entre as outras letras do alfabeto, que você queira botar, inclusive com as suas combinações, que o Brasil não está vivendo, neste momento, uma democracia equilibrada. Você tem um total desequilíbrio entre os poderes, que nossa audiência entenda. Tá? O sistema de freios e contrapesos, o equilíbrio entre os poderes, não significa dizer concordância entre eles. Ninguém está dizendo isso. Não, André, o sistema de freios e contrapesos significa dizer que os poderes têm que estar em concordância? Não, eles podem discordar. Não é isso? Mas eles se controlam mutuamente. Agora, quando você vê um poder se sobrepujando completamente aos outros poderes, é isso. E o pior, a autocracia do poder judiciário, você não tem a quem recorrer. Você não pode recorrer ao legislativo, você não pode recorrer ao executivo, você vai recorrer a quem? E aí, novamente, ou eu não recorro a ninguém, deixo a vida como está, ou eu rompo com a Constituição, acabando a Constituição e fazendo uma nova, ou então eu faço uma coisa mais simples. Eu leio a Constituição. Eu vou lá no artigo 142. Eu vou ler o artigo 142. Que ele precisa ter uma interpretação. E a interpretação significa o quê? Para a nossa audiência qualificada. Eu entender o seu significado e o seu alcance. Qual é o seu alcance? Então, as Forças Armadas, elas defendem a pátria, elas defendem os poderes constituintes e ela defende o quê? A garantia da lei e da ordem. O que é isso? Interpretar eu já sei. Agora eu preciso saber o seu alcance. Se eu tenho um Supremo, se eu tenho um poder que ele está abusando de maneira patente, gritante, caçando contas, entrando no patrimônio de terceiros, bloqueando contas bancárias, retirando sites do ar, mandando calar a boca, pedindo prisão de pessoas, quando o cara está lá fora, caça o passaporte dele, cancela o passaporte. Isso, André, existe uma ofensa ao devido processo legal?
Cara, se você está no terceiro ano da faculdade, você sabe que há. Não é isso? E se esse poder estivesse sobrepujando, a quem eu recorro? Olha, eu posso ir lá no Vaticano, posso falar com o Papa, recorrer ao Vaticano. Está na Constituição? Não. O artigo 142 está na Constituição? Está. E tem jornalista, e tem doutrinadores dizendo o seguinte, olha, você não pode falar sobre o artigo 142. Se você falar sobre o 142 de Forças Armadas, você é um antidemocrático, você é um golpista, você ofende a Constituição. Porra, mas o artigo está na Constituição. Estou sendo repetitivo. Nós não vivemos hoje uma democracia equilibrada. E aí, é por isso, né, que o doutor João está aqui, inclusive, como nosso convidado hoje, porque, né, o doutor João, através da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, entrou com esse pedido de GLO justamente para o restabelecimento da ordem. Doutor João, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como foi esse pedido, qual o andamento disso e o desfecho que vocês esperam disso e o que vocês têm também de informações para que a gente possa saber aqui. Tranquilo. Mais uma vez, reitero o agradecimento aí pelo convite, saúdo a todos que estão compondo aqui essa bancada, né, virtual, e dizer assim, primeiro as palavras do colega André Queiroz foram cirúrgicas, né? Agora, eu queria, Alan, pedir a você para fazer um pequeno retrospecto do que a gente está falando. Só que antes disso, as pessoas, e principalmente esse seleto público que acompanha o Todo Poder Emana do Povo, precisa saber que o artigo 142 da Constituição Federal, ele foi regulamentado pela Lei Complementar 97/99. Então, alguns desavisados que constroem narrativas dizem assim, não, mas o próprio Corte de Justiça já disseram isso, né? Não se aplica assim, assado, né? Estou evitando falar alguns nomes para a gente não ser derrubado, caçado ou vilipendiado virtualmente. Mas veja só, o artigo 15 dessa lei complementar, ele vai falar lá no seu parágrafo 2º, que diz assim, a atuação das Forças Armadas na garantia da lei da ordem por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionado ao artigo 144 e tal. Ou seja, o Presidente da República ele vem tratando esse assunto de maneira, como ele mesmo fala, nas 4 linhas. Só que nós estamos exaurindo os argumentos, as possibilidades, né? O que o colega André falou aí, veja, não tem mais Estado democrático de direito. Há uma imposição vinda de funcionários públicos e observe que os princípios que regem a administração pública, nós resumimos numa palavra chamada LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como é que um relatório não é público? Então, a prestação de serviço não é eficiente. É claro que o relatório tem que ser explanado para todos, mostrado para todos os poderes constituídos. Não é prerrogativa de um poder só. Mas voltando para a GLO, que é a garantia da lei da ordem, previsto no 142 da Constituição Federal, mas regulamentado pela Lei Complementar 97/99, ou seja, tem todos os argumentos que devem ser aplicados, nós iniciamos o ofício à Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que é uma instituição, obviamente, formada por advogados, mais de um ano de existência, com CNPJ, personalidade jurídica. Nós fizemos o ofício direto ao Presidente da República. Na sexta-feira passada, nós estávamos em Brasília, Alex também estava conosco, e nós fizemos o pedido. O que é o pedido? É bem simples. Começa com o artigo 22 do Código Penal. Ordens ilegais não se cumprem. É isso que diz o artigo 22 do Código Penal. Falamos do direito de reunião, do artigo 5º, e outras matérias legais. Mas é importante demais pontuar que o que nós estamos vivenciando hoje começou em 2018, em fevereiro de 2018. Porque a lei das eleições, a 9.504, é a lei que regulamenta as eleições no Brasil. Ela é de 97, a idade da minha filha. Mas em 2015 ela foi alterada e a ela foi acrescido o artigo 59A, que previa o quê? O voto impresso e auditável. Urnas foram confeccionadas com impressora e etc. Em 2018, quando Jair Messias Bolsonaro já apontava como um forte candidato à presidência da República, o STF, através de um ADI, alterou a lei das eleições, alterou a lei de 2015, que previa o voto impresso, e afastou o artigo 59A.
Então, o que é que nós estamos diante de quê? De uma atuação temerária de uma fração do Poder Judiciário sobre um artigo que foi aprovado, revisto e sancionado pelo Poder Legislativo e Executivo. Esse erro é crasso. Isso é uma supressão de instância. Isso é algo absurdo. A garantia da lei da ordem começou a ser ameaçada lá em 2018, fevereiro de 2018, pela DI. Daí para frente, amigo, ao redor de mercado tudo é feira. E aí as coisas começaram a degringolar. Hoje nós estamos em que patamar? Ministério da Defesa, que é uma instituição vinculada ao Poder Executivo, né? Tem as suas garantias, tem o seu campo de atuação, e ele conclui. Estou falando isso, Alain e Alex, Rafael e André. Se eu estiver falando muito, vai me cortando, viu? Mas assim, isso está no ofício. Então, o Ministério da Defesa, ele disse, olha, não é 100% confiável. Não podemos afirmar que não houve intervenção. Se você gosta do linguajar mais técnico, ele pode dizer assim, não tenho certeza que o banco de dados, que o Oracle, que o SQL, ele não foi alterado, adulterado, não teve algoritmo, não teve mudança. É isso que diz o relatório. Então, a questão é, participo da eleição, perdi, mas ninguém me prova que eu perdi. Por isso que nós estabelecemos o quê? Olha, ou há a exibição do código-fonte na sua íntegra, para que sejam analisadas as linhas digitáveis e etc., ou tem que se instaurar a garantia da lei e da ordem. Lembrando que o Supremo Tribunal é um órgão do Poder Judiciário. Jair Messias Bolsonaro é o Poder Executivo completo. Tem os seus ministros, mas ele representa o Poder Executivo, o artigo 76 da Constituição Federal. Então, esse foi o nosso pedido. Mas também pedimos que fosse oficiado os Estados-membros que assinam, que são signatários do Pacto de São José da Costa Rica. Porque esse pacto ele foi violado. Seu artigo 8º, seu artigo 23. Então, nós temos demandas nacionais e internacionais de repercussão. Porque esse pacto ele entra no ordenamento jurídico como praticamente parte da Constituição Federal, uma emenda à Constituição. E tem o seu decreto que regulamenta isso. Então, as pessoas estão observando, nós estamos diante de um caos institucional. O que a Corte Suprema está fazendo é um caos institucional. Eu tive a minha rede social TikTok banida, o meu Instagram interditado, mas eu tive o WhatsApp banido. Tem a tela aqui, eu mandei até para o Alex. Eu tive um arquivo do Google Drive, que é um serviço pago, que eu baixei a live lá do argentino, eles mandaram para mim, não, esse seu arquivo viola as regras da comunidade. Veja, eu sou um ilustre desconhecido, e eu estou sofrendo isso, imagina as outras pessoas. E aí vem a toda a narrativa que você falou antes, Damares e tal. Protocolado o ofício na sexta-feira, na mesma sexta-feira, ele foi despachado para o Ministério da Defesa para identificar, para despachar, porque é o trâmite. Então, nós estamos aguardando e esperando que o artigo 15, parágrafo 2º da Lei Complementar 97 de 99 seja efetivado. Ou seja, que o presidente da República baixe as diretrizes através de um ato próprio, que é só dele, para que a garantia da lei e da ordem seja institucionalizada, para que cada poder exerça a sua função e que nós possamos ter garantida efetivamente a legislação. Quero pontuar que 43 empresas e pessoas jurídicas do agronegócio tiveram suas contas bloqueadas a total revelia. Fora as outras decisões que são esdrúxulas, totalmente o inquérito como um todo. Então, assim, basicamente, é o que consta no ofício, foi direcionado ao presidente da República, despachado pelo gabinete, foi ao Ministério da Defesa, e lá nós estamos aguardando os desdobramentos que dali virão. Mas o pedido, a essência, é a aplicação do artigo 142 e que ele baixe o ato conforme previsão da Lei Complementar 97/99. Eu agradeço aí a atenção e peço perdão porque me alonguei exacerbadamente. Foi excelente, doutor João. A gente ficou muito feliz com seus esclarecimentos e parabéns, pela sua
coragem, para o seu patriotismo. E a gente, mais uma figura, está aqui o doutor João, né, que sendo alvo da censura. Teve até o seu WhatsApp banido, todas as redes sociais, né, uma vergonha. E o doutor João falou, inclusive, das 43 empresas, e eu confesso a vocês que não tinha feito o levantamento de todas essas empresas. Mas eu tomei conhecimento, né, através de uma matéria, de que uma dessas empresas, olha só, eu vou até ler para vocês aqui, porque assim, talvez algumas pessoas saibam, outras não, né? O que a gente soube foi a notícia de maneira que 43 empresas tiveram bloqueadas aí suas contas. Mas me chamou a atenção isso aqui, ó. A gigante no ramo da soja, que fatura cerca de 10 bilhões por ano e possui mais de 3 mil empregados, teve seus ativos bloqueados pelo ministro do STF. A Cipal, né, o nome da empresa chama-se Cipal. Ou seja, a gente não está falando, como eles gostam de rotular, né, os bolsonaristas, esses loucos, esses extremistas. Não, a gente está falando de uma das principais empresas de soja do país, que fatura 10 bilhões, que emprega mais de 3 mil pessoas, que paga altíssimos impostos, teve os seus ativos bloqueados pelo Alexandre de Moraes. Então, quando a gente começa a levantar o nome dessas empresas, começa a verificar qual a representação dela no mercado, a participação, a contribuição através de impostos e o número de pessoas que elas empregam, a gente fica perplexo com o que está acontecendo no país. Então, foi muito bom o que o senhor falou aqui, foi muito bom o senhor resgatar essas 43 empresas. Tem muita gente aqui perguntando... Tá. Mandei para a Alex a relação das 43 empresas, ok? E só, sem querer atrapalhar, já atrapalhando, existe uma empresa chamada Rodobens, que é uma instituição financeira. Então, o carro, o veículo, o caminhão, ele pertence à Alan, mas ele está arrendado à Rodobens, então pertence à Rodobens. Ela teve o ativo bloqueado por ser um agente arrendador do imóvel, ou seja, é um absurdo completo. Pois é, e nós vamos continuar fazendo as investigações dessas empresas para que se prove, né, que não são bandidos, porque a imprensa, a extrema imprensa comunista, petista, seja lá o que for, junto com todo o restante desse sistema podre, eles gostam de rotular as pessoas como bandidos. Parece que quem está lá é bandido, quando na verdade você vai ver, são exatamente as pessoas decentes desse país que trabalham, que pagam impostos, que dão empregos, são essas pessoas que estão lá. E aí a pergunta que fica é, se as pessoas que pagam impostos e que geram empregos estão em algum lugar do país contestando, estão em algum lugar do país protestando, tem alguma coisa de errado. Normal seria que bandidos, vagabundos, como no passado, né, aqueles que viviam pendurados nos órgãos públicos, que viviam pendurados em prefeituras, que viviam pendurados em sindicatos, esses sim eram o que faziam a baderna no país, queimavam pneus, fechavam estradas, saqueavam, jogavam bomba com tinta na janela de ministros, né? Isso era o que a gente estava acostumado a ver. Agora o que a gente está vendo é o brasileiro decente, de bem, o cara que acorda de manhã cedinho, sai para trabalhar, paga imposto, gera emprego. Esse cara, essa mulher, esse homem, essa família que está na rua protestando. E contra o que essas pessoas estão protestando? O que eles estão pedindo? A desordem? O caos? Estão quebrando? Não. Estão pedindo simplesmente que se tenha no Brasil decência, que se respeite a Constituição, que não se passe por cima das leis. Uma vergonha essas pessoas serem rotuladas por essa mídia canalha que sempre viveu do dinheiro do povo, porque eles gostam, né, de dizer que dinheiro público uma ova, dinheiro do povo, dinheiro administrado por eles, mas o dinheiro é do povo. Bando de canalhas, bandidos, é isso que eles são.
rotulando essas pessoas decentes. Bom, tem muita gente perguntando aqui, né, já falaram aqui no chat, né, o pessoal está falando muito, repercutindo, já era uma notícia que a gente tinha colocado aqui na pauta, inclusive, sobre essa questão, né, do Gilmar Mendes estar tentando dissuadir o Valdemar da Costa Neto a apresentar, o presidente do PL, a apresentar o relatório, enfim. Bom, nós vamos ler a matéria, mas eu peço a vocês que tenham bastante cuidado com as notícias que vocês recebem, né? Porque todos nós estamos num momento tenso, o Brasil está num momento tenso, né? E a gente não sabe como procede, obviamente, de onde vêm essas informações. Então, todo mundo, né, quer veicular alguma coisa, alguma novidade, quer falar, quer ter um destaque, né, um furo, como eles dizem, e aí a gente precisa avaliar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa saber se essas notícias são verdadeiras. Fato é que... Por que eu estou falando isso? Porque existe na mídia, né, e no sistema como um todo, uma pressão muito grande para que esse relatório não seja entregue. Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir. Ninguém espera que esse relatório produza nenhum tipo de efeito definitivo. Não é isso. O relatório, como disse bem o doutor João, ele é mais uma desse esgotamento de possibilidades. Está, né? Se esgotando todas as provas para que se justifique uma ação legítima das Forças Armadas. Para dizer o seguinte, nós fomos até a última instância, nós provamos de todas as maneiras, tem relatórios para todos os gostos, provando por A mais B inconsistências 1000 que existe nesse processo. É isso que está sendo feito. E por que eu estou desconfiando também disso que está acontecendo, né, dessa notícia que saiu agora? Eu não estou falando que é mentira, de jeito nenhum. Eu estou desconfiando, que é o que todo mundo tem que fazer, por um motivo. Eu vou ler para vocês a notícia do Jornal Globo, da jornalista Malu Gaspar, que soltou essa notícia, que me parece um tanto conspiratória. Olha só, Valdemar da Costa Neto procura a STF e faz jogo duplo com relatório sobre urnas. Sob pressão de Bolsonaro e de seus aliados no PL, presidente do partido procura Supremo para tentar se blindar nos bastidores. Por aqui você já vê, pelo título da notícia, que é uma notícia canalha. É uma notícia que quer colocar o presidente do PL contra o presidente, contra o povo, contra os eleitores. E aqui eu não estou defendendo ninguém, nem o Valdemar, nem ninguém. Mas é curioso que o Globo tenha feito essa notícia agora. Olha só o que diz. Preste atenção como essa notícia ela é canalha. Depois de afirmar publicamente que o relatório encomendado pelo PL sobre a segurança das urnas eletrônicas apontou falhas em 250 mil e que pediria a revisão da apuração dessas urnas, Valdemar Costa Neto procurou nos bastidores ministros do Supremo e do TSE para dizer que acredita na rigidez do sistema eleitoral e que só está tomando tal iniciativa porque o presidente Bolsonaro exige. Olha só a armadilha, olha só a canalice. Olha só, hein? Por isso que eu estou falando para vocês, cuidado com as notícias que vocês estão vendo aí, porque o Globo diz que o Valdemar buscou os ministros do STF e do TSE para dizer que estava sendo pressionado pelo Bolsonaro para fazer isso. O antagonista já disse o contrário, disse que o Gilmar ligou para o Valdemar para tentar dissuadi-lo. Então vejam como as coisas não batem, vejam como essa imprensa ela é canalha e de todos os lados, de todos os lados. Por isso a gente precisa estar muito atento. Eu vou continuar lendo isso aqui, porque essa notícia pode ser, inclusive, né, o elo que está faltando para tentar colocar uma suposta culpa no presidente Bolsonaro. Eles querem imputar um crime ao presidente. Eles estão desesperados com o silêncio do presidente,
porque eles sabem que tem uma ação em curso. Eles sabem disso. E eles estão desesperados. E estão tentando imputar um crime ao presidente. Olha o que a Globo está dizendo, que o Valdemar foi buscar ajuda de maneira sigilosa no Supremo, dizendo que quem mandou, quem obrigou, quem forçou ele a fazer esse relatório foi o presidente Bolsonaro. Presta atenção, hein? Vamos continuar lendo aqui. Segundo o presidente do PL, afirmou a esses magistrados na segunda-feira em conversas que visavam a produzir uma espécie de blindagem particular contra represálias dos dois tribunais, ele está sob forte pressão do presidente da República. Olha o que essa militante petista, dentro do editorial da Globo, está afirmando. Ela está dizendo que o presidente do PL disse para o STF que está sofrendo forte pressão do presidente da República. Aliás, eu já quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte. Deputados da base do presidente Bolsonaro, já está na hora, aliás, passou da hora, né? A gente está lendo a notícia agora, já tem que convocar essa militante do Globo aí para prestar esclarecimentos. Como é que ela pode afirmar, com que base, com que provas ela pode afirmar que o presidente do PL foi lá no STF dizer que está sendo pressionado pelo presidente da República a apresentar esse relatório? Ela vai ter que provar isso. Eu espero que os parlamentares convoquem essa militante, porque isso não é uma simples declaração. Eles não estão querendo convocar o desembargador, eles não estão querendo colocar no inquérito o ministro do TCU. Então, por que essa militante vai ficar falando o que ela está falando grave, dizendo que o presidente está forçando, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está forçando o presidente do PL a apresentar esse relatório? Olha só, vamos continuar. Segundo Valdemar disse em um vídeo gravado neste final de semana, o relatório traria informações de que 250 mil urnas de modelos mais antigos não têm número de identificação. Ao todo, 577 mil urnas foram usadas no pleito deste ano. Abre aspas. Nada de ter nova eleição. Isso foi as palavras do Valdemar da Costa Neto. Vamos propor nada disso. Não queremos tumultuar a vida do país, mas tem umas urnas que têm que ser revistas, afirmou ele. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas têm o mesmo número de patrimônio, disse ao antecipar que seria essa a conclusão do relatório. Portanto, se o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, afirmou com essas palavras que existe sim 250 mil urnas sem registro e que isso precisa ser visto, ninguém pode dizer, ninguém pode imputar essa calúnia, essa vagabundagem que o Globo está fazendo de dizer que o presidente Bolsonaro estava ameaçando Valdemar da Costa Neto a apresentar esse relatório. Presta atenção. Vamos continuar aqui. A declaração elevou a irritação dos ministros do Supremo do TSE com o Valdemar, que já tinha declarado há 14 dias, em uma entrevista coletiva, que só reconheceria o resultado da eleição depois do relatório das Forças Armadas, que, ao final, segundo o Globo está dizendo, não constatou nenhuma evidência de fraude nas eleições deste ano. Mentira! Mentira! As Forças Armadas não disseram nada disso. As Forças Armadas disseram que não puderam atestar porque não tiveram acesso aos códigos-fontes. E, sobretudo, que na hora que entraram na sala, só permitiram que se entrasse com caneta e papel. Então, o que essa pilantra cínica está fazendo aqui nessa notícia é contando mentiras e acusando sem provas o presidente Bolsonaro. Vamos continuar. Após a péssima repercussão do episódio, não só nas cortes superiores, como também no meio político,
Valdemar enviou mensagens aos ministros dizendo que havia sido mal compreendido e que não tinha intenção de contestar o resultado das urnas. A alguns deles disse ainda que não teve alternativa, porque havia cerca de 50 parlamentares fiéis a Bolsonaro na coletiva que tinham ido lá só para pressioná-lo. Olha só o que essa militante do Globo está dizendo, que parlamentares ligados ao presidente Bolsonaro, naquele dia que ele deu essa declaração, foram lá para pressioná-lo. Então, o militante Malu Gaspar, você vai ter que mostrar as provas, você vai ter que mostrar essas conversas que você diz que o Valdemar encaminhou para o STF, dizendo que só falou aquilo por pressão de parlamentares bolsonaristas. Você vai ter que provar. Eu espero, honestamente, que os parlamentares hoje convoquem essa militante do Globo que está fazendo essas acusações sem provas. E não adianta dizer é sigilo da fonte. Canalice. Isso não é sigilo de fonte. Isso é acusação sem provas. E aí daqui a pouco o Canuto e o André, como especialistas, vão poder falar sobre isso. Mas eu estou mostrando isso aqui por quê? Porque saiu, né, essa notícia e eu não estou defendendo ninguém. Eu não conheço Valdemar, eu não conheço ninguém. Eu só estou dizendo para vocês que é muita coincidência ter duas notícias diferentes. Uma do Globo dizendo que o presidente Bolsonaro pressionou o Valdemar a fazer esse discurso e outra do antagonista dizendo que foi o Gilmar que ligou para o Valdemar tentando dissuadi-lo. Agora eu vou ler a notícia do antagonista. Gilmar tenta dissuadir Valdemar de questionar urnas. Gilmar Mendes telefonou para Valdemar Costa Neto dias atrás, quando estava em Lisboa. Após saber que o PL pretende apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral um relatório que questiona os resultados de cerca de 200 mil urnas, o ministro tentou dissuadi-lo sem sucesso. Porra, peraí, tem alguma coisa estranha. Se o cara diz que está sendo pressionado, como disse o Globo, pelo presidente, se o cara procurou o STF para dizer que isso está acontecendo, quando o ministro liga para ele e tenta dissuadi-lo, ele não consegue? Pode ver que tem coisa errada nisso aí. Isso é coisa da mídia criminosa que está tentando criar o caos, porque eles sabem que está, sim, vindo uma ação que vai expor todo o sistema. Presta atenção. O cacique demonstrou estar convicto em relação aos achados do Instituto Voto Legal. Mendes, então, pediu um encontro em Brasília, o que deve ocorrer hoje ainda. Hoje, dia 22. Valdemar também prometeu para hoje a apresentação do polêmico relatório. Olha só, veja só que inconsistência. Se, então, o Valdemar demonstrou estar convicto em relação aos achados do Instituto Legal, do Instituto do Voto Legal, como é que ele pode ter procurado o STF para dizer que estava sendo pressionado pelo presidente Bolsonaro a apresentar essas provas? Bando de canalhas. Bando de canalhas. A Globo está por trás disso. A Rede Globo está por trás disso. Eles estão tremendo de medo que esse relatório seja publicizado, seja entregue. Por quê? Porque eles sabem que essa é a última prova a ser entregue antes de uma ação das Forças Armadas. Está claríssimo isso. Só burro que não vê. Desculpa falar assim. Não me interessa quem é o Valdemar da Costa Neto, nem o passado dele. Não estou nem aí, eu nem o conheço, nem sei quem é. O que interessa é que está claro que a Globo está desesperada e fez uma matéria canalha acusando o presidente Bolsonaro de pressionar o Valdemar. Rafael? Exatamente, Alan. Não dá para se esperar nada diferente do consórcio, né? Principalmente liderado e protagonizado pelo jornal Globo, pela TV Globo e toda essa corte de jornalista militante que nunca tem um compromisso com a verdade, com a veracidade dos fatos, e sim sempre por seus viés ideológicos e por seus espectros políticos. O que está acontecendo é que essa batalha
né, de comprovação daqui, de relatório dali, ela vai para uma escala muito mais séria e muito mais evidente. Por quê? Porque antes a imprensa usava a narrativa de que Bolsonaro e bolsonaristas não estavam aceitando o resultado das eleições, nos taxando de antidemocráticos e de discurso de ódio, e uma série de atrocidades que eles acusam pessoas, pais e mães de famílias, que levam seus filhos para as ruas para se manifestar, palavras essas do presidente, em detrimento das injustiças que aconteceram no último dia 30 de outubro. Quando você pega uma pessoa da figura do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que hoje está localizado, o presidente do PL, no centro, que não é um bolsonarista, que não é um apoiador ferrenho do presidente Bolsonaro, mas é aquela pessoa razoável nas suas escolhas, e como você bem disse, né, o Valdemar, ele tem o seu passado, eu não o conheço pessoalmente, não vou fazer nenhum juízo de defesa ao Valdemar da Costa Neto, mas diga-se de passagem, ele é o presidente do Partido Liberal, e como presidente do Partido Liberal, quando ele entra nessa batalha, falando ali informalmente para aquela jornalista ou para aqueles jornalistas que estavam ali presentes a respeito das 250 mil urnas que precisam ser avaliadas, precisam ser fiscalizadas, essas urnas que eram de 2020 para trás, a gente vê essa batalha sendo escalada para um alto nível, que não é mais aquela ideia de bolsonaristas e Bolsonaro que não aceitaram perder a eleição. Agora é uma instituição, é um partido político, é um partido político baseado na sua liderança que está questionando tais resultados mediante essas situações, principalmente essas 250 mil urnas. Ou seja, a imprensa sabe que o discurso, que a batalha foi para um outro nível, foi para um outro patamar e não tem mais para onde correr. E algumas pessoas questionam, mas ele vai entregar isso ao TSE? Mas o próprio TSE vai rejeitar porque o TSE está contra o presidente Bolsonaro. É óbvio que houve falta de lisura, é óbvio que houve falta de transparência durante o processo eleitoral, falta de equidade e, sobretudo, falta de igualdade entre os adversários. O TSE ele se colocou quase que amigo do oponente do presidente Bolsonaro. Várias denúncias foram feitas e nada acontecera, como o André Queiroz disse muito bem. Agora, o que está acontecendo é materialização de fatos para que, quando posteriormente houver uma medida mais enérgica, essa mídia militante que vocês acabaram de ouvir, e que o Alan bem citou, não tenha argumento para dizer que foi golpe, ou que foi uma situação de tomada de poder, ou que o Estado democrático de direito foi ruído. Pelo contrário, há 2, 3, 4 meses o presidente vem citando algo muito interessante. 4 linhas da Constituição. O que a gente está vendo é o jogo sendo jogado dentro das 4 linhas da Constituição e, infelizmente, sendo rejeitado por aqueles que deveriam guardar a Constituição. Diante desse cenário, mediante uma atitude mais enérgica, não haverá argumento para essa imprensa militante de dizer que foi golpe. E está muito próximo disso acontecer. E, bom, é bom que se diga que tem que se esperar o Valdemar da Costa Neto dar o seu depoimento. Até agora ele não falou nada. Como é que vocês podem fazer uma acusação e sem o cara falar nada? E outra, Canuto, a pergunta que eu te faço. O Gilmar Mendes poderia ligar para o Valdemar da Costa Neto para negociar entrega de relatório? Né? Porque alguém que falou isso, né, a jornalista ou o jornalista do antagonista que disse isso, que o Gilmar ligou para o Valdemar para negociar, tem que provar. Tem que provar. Eu não posso chegar e sair dizendo assim, é o seguinte, o Canuto ligou para o André e disse que vai dar um golpe de Estado. Que isso? Sem prova? Sem prova? Eles têm que provar. Eles têm que provar. Não confiem em tudo que vocês veem na velha mídia. A Rede Globo é uma organização criminosa, que está desesperada, sem a mamata da verba publicitária nos 4 anos de governo Bolsonaro. Eles não querem apenas, eles não queriam apenas que o presidente perdesse, eles queriam destruir a imagem do presidente. Eles queriam que o presidente fosse preso com a sua família, eles queriam extirpar do país o presidente. É isso. Não confiem nessas organizações criminosas. Portanto, Canuto, eles têm que responder.
Até o outro veículo também, né, o antagonista que disse que o Gilmar ligou para o Valdemar, tem que se explicar. Que merda é essa, porra? O ministro agora vai pegar o telefone e ligar para o presidente do partido e tentar dissuadir do cara apresentar uma prova? Isso é ingerência em outro poder, isso é invasão de competência, isso é mais uma prova de que as Forças Armadas precisam repor a ordem no país, né? Alan, essa é a vantagem da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, de expressão. Cada veículo deu e contrária. Os dois estão dizendo uma coisa contrária sobre o mesmo fato. E aí cabe ao público olhar uma versão, olhar outra, ver qual é plausível, próxima da realidade, se as duas são, se nenhuma é. Enfim, eu acho mais plausível até a do antagonista. Não dá para saber se é verdade ou não. Como você disse, os dois vão ter que provar o que estão dizendo. Mas eu acho até mais possível que o Gilmar Mendes tenha procurado o Valdemar da Costa Neto do que ele. Ele era no Supremo, ia procurar os ministros. Eu acho o seguinte, o que seria plausível? Se ele quisesse procurar os ministros, ele teria feito isso antes da petição e não depois. Né? Então, dá muito estranho de fazer isso depois. É mais provável, o Gilmar Mendes faria isso depois do anúncio, né? Tentar dissuadir o Valdemar da Costa Neto. Mas, como você disse, é difícil comentar esses fatos que está contraditório e os dois veículos vão ter que ser convocados aí para provar o que estão falando e dizer e apurar quem é que está falando a verdade, porque não é possível que os dois estejam falando a verdade. Pois é, porque é impossível, né, do Valdemar ter que chegar lá no STF para dizer que está sendo pressionado pelo Bolsonaro, sabendo que isso ia vazar, né? Tá. E aí, um dia antes, 2 dias antes, na semana, ele vai lá, ele afirma com as suas palavras que encontrou um monte de inconsistência, que eles vão ter que ver isso aí, e blá, blá, blá. Ele afirma e aí vai dizer que recebeu pressão. Isso é narrativa. Isso é narrativa criminosa da Rede Globo. Isso é narrativa criminosa da Rede Globo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Até pode ser que o Gilmar tenha ligado para o Valdemar, diante de um desespero, sabendo do que vem por aí, ele pode ter ligado. Pelo amor de Deus, não entrega isso não. Isso vai dar um problema danado, vai dar uma confusão. Ele pode ter, num ato desesperado, ligado. Ele pode ter. Agora, dizer que o Valdemar foi lá no STF procurar os ministros e pedir socorro, pedir ajuda, dizendo que estava sendo pressionado pelo presidente Bolsonaro para apresentar esse relatório, isso é de uma canalice, de uma bandidagem que não tem nada a ver com jornalismo. Nada a ver. Nada a ver. A gente fala de liberdade de imprensa, ok, você pode falar o que você quiser, depois você responde por aquilo. Só que tem que ter punição. Tem que ter punição. Tem que ter punição. Você tem o direito de falar. Você vai lá e fala. Falou a merda que você fez. Agora alguém tem que convocar essa pessoa lá e dizer, apresente provas. A emissora que veiculou isso também tem que ser punida. Tanto no CPF do jornalista quanto no CNPJ da emissora. Como é que você fala uma coisa dessas e não tem punição? É por isso que está aqui, ó. É por isso que a CNN, ó, após trocas e em baixa no Ibope, chefona da CNN pede demissão depois de 19 meses. É por isso que eles estão caindo. Entendeu, André? É por isso que acabou essa imprensa maligna, covarde, cínica, cretina no país. Sabe por quê? Porque, como diz o Canuto, né, a tia do Zap pega o telefone hoje, vê um fato, filma, ela é a jornalista, ela reporta o fato. Aí as emissoras estão aí, ó, no fundo do poço. A CNN é uma, está no fundo do poço, no fundo do poço. Esses dias eu estava almoçando e vendo o Pânico na Jovem Pan, e eu vi o Emílio dizendo, passamos a Globo. Olha só, o Pânico derruba a Globo. O Pânico. Sabe por quê? Porque ninguém mais dá crédito a essas porcarias desses veículos canalhas que distorcem notícias, que tá cheio de militantes odiosos lá dentro. Olha a Mira Leitão comentando uma notícia do governo federal. Olha a cara de ódio dela. Ontem, o filho dela, né, tal do Matheus, não sei das quantas, Matheus Leitão também, disse que o Barroso está com munições para atacar o presidente Bolsonaro.
Com que provas você fala isso? Olha o ódio desses caras. Eles têm ódio. E aí a população enxerga isso, tá vendo, faz sabe o quê? Troca o canal, desliga a televisão, assiste no YouTube. É por isso que eles estão desesperados. Porque eles querem isso aqui, ó. Grana, dinheiro. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Perderam toda a credibilidade por fazer esse trabalho que não pode ser chamado de jornalismo. Trabalho canalha, cretino, que descredibiliza, que desinforma, que cria mentalidade distorcida na sociedade, que fazem as pessoas terem ódio das outras. São eles que fazem isso. São eles. Eles dizem, a extrema-direita. Mentira. São essas emissoras que criam ódio na sociedade. Eles que colocam uns contra os outros. Eles que ficam dizendo que o povo simples, que o povo trabalhador de verde e amarelo que está na rua protestando são antidemocráticos. São eles que chamam essas pessoas de golpistas. São eles que chamam essas pessoas de negacionistas. São eles que chamam essas pessoas de conspiracionistas. São eles que criam o ódio na sociedade. São eles que colocam uns contra os outros. Bando de canalhas. Bando de canalhas que eles são. E é isso que eles estão recebendo como ônus. É isso que o povo está abandonando, essa porcaria desse trabalho nojento e sujo, André. O que eu gosto a gente já falou praticamente tudo com relação a isso, mas só para aclarar, aí vai minha mania de professor, eu vou ser bastante didático para a gente poder entender o que está na Constituição e com relação ao que o Supremo está fazendo. Só para a gente entender, tá? Que é o seguinte, sabe que nesse mundo existem duas pessoas, a pessoa física e a pessoa jurídica. Se você for kardecista, é a pessoa espiritual. Mas só a pessoa física, nós falamos o que nós quisermos, vírgula, vedado o anonimato. Então, quando eu falo alguma coisa, eu falo, o André está falando isso. É isso que diz a Constituição. Com relação a essa repórter, e aí fique bem claro, essa jornalista, que fique bem claro, tá, para a nossa audiência qualificada, para entender qual é o limite do jornalismo. Então, qual é a garantia que o jornalista tem? O jornalista, ele publica as coisas, isso, as notícias, e ele tem resguardado o que é na Constituição? O sigilo da fonte. Ele fala o seguinte, houve isso. Aí eu posso perguntar, você adquiriu isso de onde? Ela fala, resguardado o sigilo da fonte. Só que tem um detalhe, os tribunais já falaram N vezes que o repórter, ele responde pela veracidade ou não da informação publicada. Olha que interessante. Então, o jornalista, essas Miriam Leitões da vida, esses Otávios Guedes da vida, sou jornalista. Então, o cara bota o cara no Globo News, ele fala o que ele quiser. Olha só, inclusive, Cometa Halley está passando aqui novamente. Cometa Halley vem amanhã e vai matar Bolsonaro e Lula. Quando ele fala isso, eu pergunto para ele, essa informação vem de onde? Não, André, veja bem, a Constituição me resguarda o sigilo da fonte. Show de bola! Mas você tem que demonstrar que isso é verdade. Ainda que você não me diga quem falou que o Cometa Halley vai passar amanhã e vai matar Lula e Bolsonaro, eu tenho que dizer o seguinte, como que você sabe que essa notícia é verdade? Sabe por quê? Porque ele sabendo que é mentira, ele sabendo que é enganosa, necessariamente ele está sendo um péssimo profissional. Isso eu falo péssimo profissional para ser bondoso. Essa pessoa está cometendo, inclusive, crime também, se imputar crime a alguém. Então, essa repórter, essa jornalista, ela, ainda que ela tenha garantido o sigilo da fonte, ela responde civil, penal e administrativamente. O que eu estou falando, é óbvio que a gente faz comentários aqui, vem muito do nosso lado pessoal, e nesse momento eu estou sendo apenas técnico com os senhores. Então, como a nossa audiência é qualificada, eu quero que você entenda que quando o Supremo ele fala o seguinte, olha, a pessoa, ela pode falar o que ela quiser, a não ser que seja fake news. Eu olho para o Supremo e falo assim, Supremo, você está tirando isso de onde? Bom, veja bem, nós somos Supremo. Isso é uma ofensa direta à Constituição. A Constituição falou que eu sou livre para falar o que eu penso, sendo vedado o anonimato. Então, novamente, de maneira muito didática, o Supremo ele está controlando as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Está em âmbito digital, está controlando as pessoas físicas e as pessoas jurídicas no mundo real. André, me prove isso. Quando eu, André, falar alguma coisa no mundo digital, ele pode cortar minha publicação dizendo que é uma fake news.
Se uma empresa coloca algo mentiroso, que ele diz que é mentiroso, em âmbito digital, ele fala que é uma milícia digital e manda caçar tudo, inclusive fechando as tuas contas. E o pior, quando a pessoa física, André, vai para o mundo real, vai para a rua, pegar uma bandeira e falar o seguinte: Brasil, Brasil, eles falam que isso são atos antidemocráticos e me obriga a ir para casa. Me obriga a dizer o seguinte: você é um golpista, a pessoa física vai embora. E agora, que o meu amigo João falou, que é o seguinte: olha só, como é que eu posso pegar 43 empresários e bloquear as contas deles? Sabe por quê? Porque eles são pessoas jurídicas no mundo real que estão atuando como organização criminosa. Viraram criminosos por estarem, talvez, vinculados a pessoas que estão indo pedindo a democracia. Eles invertem tudo. E o pior, fechando aqui com o meu amigo Alan falou, você sabe por quê que esse jornal aqui dá uma audiência altíssima? Dia desse deu 65 mil pessoas ao vivo. Você sabe por que a CNN está morrendo lá? Você sabe por que a Jovem Pan, ela tem essa credibilidade? Por uma questão muito simples. Aquilo que eu falo com os senhores, já falei 1000 vezes. Aqui, a gente pode não estar certo, mas existe uma coisa chamada sinceridade. E meu pai falou uma frase comigo, de Santo Agostinho, falou o seguinte: André, sendo que você for sincero, Deus está contigo. Ainda que você fale uma besteira. Entendeu? Como eu estou aqui falando, eu não estou dizendo que eu estou certo. Muito menos que eu sou dono da verdade. Muito menos quero convencer os senhores e impor a minha opinião técnica, não técnica, para os senhores. Mas uma coisa é certa, que os senhores podem acreditar. Toda a nossa audiência, meus amigos de bancada e os meus filhos. O que eu falo com sinceridade diante de tudo que eu li, tudo que eu vivi e tudo aquilo que eu penso. E tenho dito. E aí, doutor João, ainda nessa esteira, né, da mídia que faz esse papel criminoso, que inclusive foi título aqui da nossa capa, a gente fala, né, das perseguições que a ministra Damares Alves também sofreu a todo momento, porque ela falou que existia abuso de crianças, sequestros, venda de órgãos. Ela é perseguida por isso. Parece que ela mexeu num ninho de coisa muito grande, né? E aí, olha só a notícia que sai agora. Polícia Federal prende suspeitos, no plural, de abuso sexual infantil em todo o país. Batizada de Guardiões da Infância, a operação cumpre nesta terça-feira, 22, mandados de prisão em todos os estados e no Distrito Federal. A polícia cumpriu nessa terça-feira mandados de prisão por crimes relacionados ao abuso sexual infantil. As prisões foram autorizadas pela Justiça e realizadas em todo o país. Batizadas de Guardiões da Infância, a operação teve início em agosto, cumpriu mais de 23 mandados simultâneos até às 9 horas dessa terça-feira e prendeu mais de 100 foragidos nos 26 estados e no Distrito Federal. As prisões continuam em andamento. Portanto, mais uma calúnia baixa, mais uma perseguição clara, uma caçada à ministra Damares Alves, que sempre denunciou esses esquemas de abuso sexual infantil no Brasil, e por isso eu creio que ela deve ter mexido com gente muito grande. E a imprensa, ao invés de apoiar uma iniciativa tão nobre quanto essa de defender as nossas crianças, o que a imprensa faz? Ridiculariza a ministra Damares Alves. Imputa crimes a ela, convoca ela para dar esclarecimentos e diz que nada disso acontece no Brasil, que isso é coisa fantasiosa da sua cabeça. Essa é a imprensa que a gente tem, doutor João. Parece que eles querem acobertar tudo de ruim, tudo que é crime que acontece no país. Bom, se o colega me permite, é importante fazermos aqui um paralelo, né? A ministra denunciou isso e já vinha atuando como ministra, que ela é atuante. Eu tive o privilégio de estar com ela lá no gabinete, mais de 2 horas de reunião, uma pessoa extraordinária. Agora, o que ela falou lá atrás, agora está se consolidando. Ações da Polícia Federal, investigação, é o devido processo legal, amigo. É assim que funciona.
Ninguém pode simplesmente chegar e dizer, olha, vou bloquear suas contas hoje. Por quê? Não, porque eu acho que você é um criminoso. Não, não é assim que funciona. Agora, também não é assim que funciona. Uma fundação Getúlio Vargas está sendo investigada e o investigado diz, não quero mais que vocês peguem essa documentação nesse celular. Por quê? Não, eu não quero, porque estou sendo investigado, eu não quero. Então, o modus operandi é que ela é diferente, né? Então, o inquérito em que você o acusador, o julgador, o executor. Então, é isso que nós estamos vivendo. A garantia da lei e da ordem, ela tem que ser estendida porque nós estamos numa situação há tempo que a lei e a ordem já não mais prevalece. Por isso que ela tem que ser garantida, né? Então, isso é que é sintomático. E, realmente, a ministra Damares tem um excelente trabalho feito e não divulga tanto exatamente por isso, porque mexe nessa caixa preta. E você tem as circunstâncias gramicistas em atuação, né? A mídia marrom, né? Eu digo, lógico, as big techs, os influenciadores, a classe dos artistas. Isso é um conjunto que também ameaça a lei e a ordem. Vamos ficar atentos, que eu creio que o que vai acontecer vai tentar botar tudo isso no nível e no prumo, igual a meio-fio de quartel. Que assim seja. Bom, quero agradecer muito a participação dos meus amigos Canuto, professor André Queiroz, doutor João, meu amigo Rafael Satier, e principalmente a vocês que nos assistiram até agora. Meu muito obrigado, até mais tarde, às 8h30 da noite, na edição da noite, ou amanhã, às 10h30 da manhã, na edição da manhã do Jornal Todo Poder Emana do Povo. Fiquem com Deus, mantenham-se firmes, confiantes, vai dar tudo certo.